Bom dia, povo de Deus. Hoje é quinta-feira da Semana Santa, né? Inicia hoje o Tríduo Pascal, que vai de hoje até no domingo da ressurreição de Jesus, né? Hoje Jesus ele lava os pés dos discípulos, né? Amando os seus, ele amou-os até o fim e deu esse exemplo para nós de lavar os pés dos discípulos. E disse: se ele, que é o mestre, fez isso, nós também devemos fazer. Nós que quisermos seguir verdadeiramente a Cristo, devemos lavar os pés com sinal de humildade, né? De querer o amor, de ter amor uns pelos outros, né? De fazer o bem sempre, sem olhar a quem, né? Não querer ser mais do que ninguém, não se exaltar, e se dedicar ao serviço, ao bem comum de todos. Vamos para o Evangelho que está no livro de João, capítulo 13, dos versículos de 1 a 15. Amou-os até o fim. Ouça agora o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está limpo todo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Jesus sabia que quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpo. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas, povo de Deus. Hoje
quinta-feira da Semana Santa, inicia o Tríduo Pascal, né, nesse dia. E o Evangelho mostra para nós a cena do lava-pés. A segunda leitura recorda a instituição da Eucaristia, né? São dois principais acontecimentos celebrados neste dia tão especial. A liturgia de hoje tem como tema central a memória. Não a memória no sentido de uma simples lembrança, mas de vivência profunda do mistério de celebração daquilo que é essencial para a nossa fé. É a oferta do amor do Pai, que na pessoa do seu Filho se deu por inteiro a nós, fazendo-se nosso alimento e nossa bebida. O evangelista João inicia a narrativa dos acontecimentos do Tríduo Pascal com as seguintes palavras: Ele que tinha amado os seus, que estava no mundo, amou-os até o fim. João vê todos os acontecimentos dos últimos dias de Jesus na terra como desdobramentos do seu amor por nós. Um amor incondicional que não tem limites, né? Na última ceia, Jesus celebrou com seus discípulos a instituição da Eucaristia, também chamada de comunhão, aliás. Em seguida, num gesto de profunda humildade, ele lava os pés dos discípulos, inclusive do seu traidor, que é o Judas Iscariotes, né, que o entregou por 30 moedas de pratas, né, o vendeu para ser morto, entregou às autoridades dos sumos sacerdotes, né, dos judeus mestres da lei. Com esse gesto, Jesus quis mostrar aos discípulos e também para nós no mundo de hoje como deve ser o nosso amor ao próximo, um amor vivido na prática através do serviço gratuito aos que necessitam de ajuda. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Lavar os pés naquela época não era um ritual simbólico, mas uma necessidade constante por causa da poeira e do uso de sandálias. Um gesto muito bem escolhido por Jesus para mostrar que amar é servir, é cuidar das necessidades do outro, independentemente de quem seja. Nas famílias que lavavam os pés dos visitantes eram os servos, né? Jesus, sendo mestre, fez-se servo, o que causou estranheza em Pedro, que inicialmente não queria que Jesus lavasse seus pés. Mais tarde, porém, Pedro compreendeu esse ensinamento e se tornou um grande servidor da igreja. Esta passagem do Evangelho nos ensina que a vida cristã deve ser vivida em comunhão, mas, sobretudo, marcada pela humildade e pelo serviço. Em outra passagem, Jesus explica: quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja escravo de todos. Na última ceia, além de instituir a Eucaristia, Jesus instituiu o sacramento ministerial. Por meio deste ministério, o sacramento da Eucaristia se perpetua. O pão vivido que Jesus ofereceu aos discípulos naquela ceia tornou-se alimento espiritual graças a esse ministério. Meus
irmãos, minhas irmãs, meus irmãos e minhas irmãs, valorize o padre da sua comunidade, pois é por meio do seu sacerdócio ministerial que temos a graça de comungar o corpo de Cristo, tornando-nos presença do Cristo vivo no meio em que vivemos. A melhor forma de agradecermos a Deus por tão grande amor é fazer o mesmo que Jesus fez, fazer da nossa vida uma oferta de amor. Essa é a verdadeira comunhão que fazemos com Cristo e em Cristo, nos alimentando dele e alimentando o outro. Aprendemos muito ao longo desta nossa preparação para a Páscoa, mas ainda temos muito a aprender. Afinal, temos uma missão importante pela frente: dar continuidade à presença de Jesus aqui na terra, anunciando com a nossa vida a sua ressurreição. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma ótima quinta-feira, que tenhamos respeito com este acontecimento que houve há 2000 anos atrás, né? Que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Não é um momento de diversão, de lazer, é um momento de nós recordarmos, de nós comemorar este fato, né, que aconteceu com Jesus, da gente relembrar e fazer, pôr em prática os ensinamentos de Jesus, que estando aqui na terra amou os seus até o fim e deu o exemplo para nós, né? Se ele lavou os pés dos discípulos, que é um sinal de humildade, de viver a serviço do próximo, né? Então nós que quiser seguir verdadeiramente a Cristo, devemos também fazer isso, sobretudo quando os outros precisam da nossa ajuda, né? Então devemos dedicar inteiramente ao serviço, ao bem comum de todos, né? Na comunidade, em nossas famílias, em casa, né? Na igreja, de modo geral, não importa quem seja. Então, o bem, o lava-pés significa isso, fazer o bem sem olhar a quem, né? Já que Jesus, ele lavou os pés de Judas Iscariotes, que o vendeu, né? Que o traiu e vendeu por 30 moedas de prata e entregou para ele ser morto, né? Então, que tenhamos uma ótima quinta-feira e tudo de bom para todos, né? E até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Amém.